Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou conversar, ter um bate-papo super gostoso com a Gi Palerme. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Obrigada! Gi é jornalista, cantora, ela vai falar um pouquinho sobre ela, pra gente começar esse vídeo falando um pouquinho sobre história de vida. Olha que interessante, a Gi que tem um canal no YouTube também, que ela vai falar disso daqui a pouco, pra deixar aí no suspense de vocês. Mas eu convidei a Gi hoje porque eu me identifiquei muito com ela, né? Por ela ter a mesma profissão que eu, né? Estar também no canal no YouTube, né? Ser youtuber também, nesse meio aí digital. Então, por isso que ela é a minha convidada especial de hoje, desse vídeo pra você. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostar desse vídeo e ative o sininho aqui pra você receber as notificações. Vem com a gente! Gi, conta pra gente um pouquinho, quem é você? Gi de Gislaine, de Gislaine? Conta pra gente! É Gi de Gislaine, mas assim, por trás desse Gi, porque eu prefiro mesmo ser chamada de Gi, porque eu descobri que eu coloquei um certo ranço em cima do Gislaine por causa das comparações que eu vivia na infância. Na infância, a minha irmã mais velha chama Gisele, e aí o que acontece? Aquela questão assim de escutar as comparações que a gente mesmo faz, né? Essas comparações assim, você tem que ser igual a sua irmã mais velha, seu espelho e tudo. E eu acho que aquilo me incomodava tanto, de ouvir assim, até seu nome é por causa dela, para ela ser seu espelho, sabe? E isso criou uma coisa dentro de mim que eu detesto ser chamada de Gislaine. Aí ficou Gi. Ficou Gi. E quem é a Gi? Conta pra gente. Eu costumo brincar que eu sou muitas coisas. Eu sou cantora desde criança e jornalista por profissão. Eu comecei a cantar muito cedo, porque eu era gaga. Sério? E aí, a minha psicóloga, que me tratava na infância, ela descobriu que eu adorava cantar. A terapia ela era feita no chão, né? Porque criança, né? Aí a psicóloga sentava no chão comigo, eu lembro direitinho. E aí tinha uns brinquedinhos, e aí ela sempre ia fazendo uma pergunta para tentar descobrir de onde vinha aquela dificuldade de fala, né? De elaborar frases e conseguir falar, porque eu era muito gaga. Eu não falava uma palavra sem repetir 3, 4 vezes a cada sílaba de uma palavra. E aí ela percebeu essa dificuldade que eu tinha em conversar, mas em cantar não. Em cantarolar qualquer cantiga que fosse. Ao contrário, eu me soltava, eu adorava. E aí nasceu ali, eu lembro, essa questão. Eu brinco que antes de conseguir falar, eu cantava. Olha! Gente, que interessante! Já o jornalismo, ele veio na minha vida assim, eu nunca tinha pensado nessa profissão. Sério? Não. Eu fui fazer inscrição pro vestibular porque quando eu terminei o 3º ano, eu pensei, se eu não engatar numa faculdade, se eu parar de estudar e começar a trabalhar só porque eu já trabalhava, e aí eu vou parar, eu vou desanimar e não vou querer voltar a estudar nunca. Aí eu fui fazer a inscrição no vestibular, eu lembro, eu morava em Uberlândia na época. Chegou lá, eu fui eliminando tudo que tinha exatas. Eu na vida. Aí sobraram algumas coisas assim que eu gostava, que eu identificava, né? E aí eu fui lendo aqueles resuminhos que vêm assim falando sobre a profissão e sobre o curso, de cada uma das coisas que sobraram. E eu lembro que uma das coisas que tinha sobrado era educação física. E aí, quando eu vi, eu tava lendo e tava gostando de tudo, de repente falava que tinha uma parte de anatomia. Misericórdia! Pensa ter que mexer com um cadáver. Não dá. E mexer com... não dou conta. Eu te entendo. Aí eu eliminei. Aí sobraram 2 coisas. Eu lembro que eu fui eliminando, sobraram 2 coisas. Publicidade, propaganda e jornalismo. Aí eu fui ler do que tratava as 2 coisas. As 2 coisas dentro de comunicação, eu gostei muito. Só que aí, a parte de publicidade, parece que eu não identifiquei tanto. Eu gostei mais da parte de jornalismo. Depois a gente vai ver, parece que tudo era Deus. Até no processo de eliminação ali. Porque pensa pra você ver, eu sempre gostei de tudo. Por isso que eu não conseguia escolher nada. Eu sempre gostei
tudo um pouco, eu não gostava de monotonia, eu não gostava de rotina. Então eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito especuladora, assim, de ficar perguntando muito para as pessoas as coisas. De Às vezes a questionar. minha mãe me dava assim, eu não sei se você é da mesma época que eu, mas assim, às vezes eu sou de uma época que minha mãe, ela dava cutucão e beliscão Meu Deus. quando a gente tava ultrapassando. Perguntando demais. Essas coisas assim, de você chegar na casa dos outros, sabe? Entendo. Sabe, eu sou de uma época que minha mãe dava cutucão e beliscão. Tipo assim, fica quieta, não pergunta É. isso não. Você Vai ter passou gente aí do também que já limite. passou por isso. Você já passou do limite, já deu. E aí, quando eu paro pra ver essas coisas, é que eu penso, gente, tava escrito que era pra eu fazer jornalismo, Você né? fez faculdade onde? Em Uberlândia, na Unitri. Na época na UF não tinha jornalismo. E eu me formei no ano que aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, derrubou o diploma. No mesmo ano. Entendi. Eu lembro que eu trabalhava o dia todo, saía de casa às 6 da manhã, que em Uberlândia as coisas são bem mais longe, né? É. E aí eu lembro direitinho, pegava 2 ônibus para chegar no trabalho, trabalhava o dia inteiro, pegava 2 ônibus para chegar na faculdade. O salário ficava praticamente todo lá, pagando a mensalidade, pagando o livro, pagando o estudo, para quando eu vou pegar o diploma, ele falar que não precisa do diploma para exercer a profissão. Ai, eu tenho que respirar. Mas tudo bem. Ainda bem que, assim, pelo menos no campo profissional hoje, assim, eu vejo que foi importante ter feito. Eu te entendo, Gi, sabe por quê? Porque muitas das vezes, até falando um pouco sobre isso, antes da gente dar continuidade aqui nessa história, às vezes as pessoas falavam assim pra mim quando eu tava na faculdade: ai, mas jornalista não precisa ter diploma. Ai, que não sei o quê. Tá, beleza. Mas a faculdade, como você disse, também foi importante pra mim. Por quê? Porque eu pude abrir a minha mente, eu pude conhecer novas coisas dentro do jornalismo, aprofundar em cada tema, sabe? Em cada estudo ali dentro do jornalismo. Isso foi crucial para mim me conhecer melhor e para eu poder discernir o que eu queria para minha vida dentro da profissão. Porque se não fosse a faculdade, eu acho que eu estaria bem perdida nessa questão de profissão. Então a faculdade, ela é muito importante, né? Não só de jornalismo, mas também outros cursos também. Eu sempre foco nisso porque foi muito importante, foi onde eu me redescobri, sabe? Eu falei, gente, eu precisava disso, eu precisava viver isso, né? E a gente precisou, né? Também. E voltando um pouquinho lá da sua história, eu sei que você teve várias atuações profissionais. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, como que foi, relembra um pouquinho conosco. Eu já trabalhei em assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberlândia. Eu já trabalhei numa revista especializada em agricultura, agronegócio, chama Campo e Negócios. Depois eu trabalhei no Correio de Uberlândia, logo que o Correio, o jornal impresso, o diário, né, que hoje nem existe mais, ele tinha mais de 70 anos, pertencente ao Grupo Algar lá. E aí eles estavam implementando serviço para, olha só que engraçado, tudo é importante pra gente, né? Eu sempre tive muita dificuldade assim de resumir, falar em poucas palavras. Dentro do jornalismo, que a gente chama de edição, né, assim, era o que eu tinha mais dificuldade. E olha o meu emprego, o que era. Eu tinha que colocar uma informação dentro de 135 caracteres. Quando você conta caracteres, você conta até os espaços, os pontos, né? Por quê? Porque a plataforma que eu fui trabalhar, ela era de enviar notícias para os assinantes, que hoje chama Algar Telecom, antes era CTBC. E aí o Correio, ele tinha um grupo de profissionais que prestava serviço para a CTBC, para os assinantes de linha celular que queriam receber notícias, né? Sobre mundo, entretenimento, porque eu sou de uma época que ainda não existia o WhatsApp. Entendi. Era torpedo. Peguei um pouquinho dessa Você época, pegou? viu? Não existia Android. Não. O telefone, ele era aquele
botãozinho assim de tecla para trocar torpedo, né? E o torpedo ele era muito limitado com o número de caracteres. Então o assinante ia lá no plano que ele contratava da CTBC e contratava receber notícias. E eram os profissionais lá do Jornal Correio que prestavam esse serviço. Então foi minha porta de entrada para o Jornal Correio, mas depois lá dentro eu trabalhei no jornal online, quando eles foram implementar o diário online também. E aí depois eu trabalhei no diário mesmo, fazendo cobertura política, economia, tudo. O diário mesmo, que foi uma experiência extremamente enriquecedora, porque aí você lida assim com pessoas assim, pensa, Uberlândia tem 600 mil habitantes. Então hoje eu estou fazendo cobertura política, amanhã eu estou fazendo cobertura de economia, depois de amanhã eu estou fazendo cobertura de cidades, depois de amanhã comportamento, depois de amanhã cultura. Então assim, era extremamente enriquecedor, sabe? Você conhecia todo tipo de gente, em todo tipo de círculo social, assim, era muito enriquecedor. Então, assim, é isso, essa coisa que eu fui identificando cada vez mais e me apaixonando cada vez mais e vendo cada vez mais que eu tinha perfil para isso e eu não sabia.